E agora é hora de falar de saúde com o quadro Você e o Doutor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas terão dores nas costas aí ao longo da vida. Os problemas na coluna comprometem a capacidade de realizar atividades simples do dia a dia e a qualidade de vida das pessoas de um modo geral, né, Aninha? Exatamente, Renata. E o nosso médico de família e grande amigo Antônio Sprois, ele está aqui com a gente e vai tirar todas as dúvidas sobre as principais causas e hábitos que prejudicam a saúde da coluna sem a gente nem perceber. Ele também vai dar dicas práticas para cuidar e prevenir problemas como a lombalgia e a dor ciática. Doutor, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Renatinha. Bom dia, doutor. Eu queria que o senhor explicasse primeiro para a gente qual é a importância da nossa coluna vertical. Bom, a importância da coluna está aqui, olha. A nossa coluna é que sustenta o nosso corpo inteiro. Qualquer movimento que você for fazer, a coluna vai participar. E além disso, ela tem que proteger esses nervos. Está vendo esses pontinhos amarelos aqui? Sim. Dos dois lados? São os nervos que saem da coluna, que vêm do nosso cérebro, que é a nossa medula. Então, e além disso, olha que coisa interessante na anatomia. Entre uma vértebra e outra, vocês estão vendo que tem uma coisinha aqui, um disco. Parece uma gelatina. É uma gelatina. E é, na verdade, um disco que é uma cartilagem que serve para amortecer o impacto do nosso corpo. E aí previne que uma vértebra se encoste na outra para dar uma artrose. Então a coluna, e ela é dividida em várias partes que eu vou mostrar para vocês agora, nessa animação aqui. Olha a anatomia da coluna como é. Então a gente tem a cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Vamos ver a cervical. Na cervical nós temos 7 vértebras, de C1 a C7. Aí embaixo, logo embaixo, temos a torácica, as vértebras torácicas, de T1 a T12. Então são 12 vértebras. Logo abaixo é uma muito importante chamada lombar, que é de L1 a L5. Conheço bem essa. Essa é famosa, hein? E logo abaixo é o osso chamado sacro e cóccix, que um está grudado no outro. É um osso tão importante para a gente se sentar. E às vezes você cai, você pode fraturar o sacro e o cóccix, e aí depois para andar vai ser difícil, viu? Agora, doutor, e quais são as causas mais comuns da dor nas costas no nosso dia a dia? Sua pergunta é fundamental. Em primeiro lugar, o que dá muito dor nas costas é a má postura. Você já viu alguém pegando um celular, fica todo torto, saindo do carro, tudo torto. Então precisa tomar cuidado. Outra coisa, o sedentarismo, porque a musculatura atrofia e você não consegue fixar a coluna. Além disso, esforço físico incorreto. É você pegar um peso fora do lugar, é você levantar da cama já querer sair correndo. Aquela caixa de Né? supermercado, Tomar aquela cuidado sacolinha. com É isso. isso. E a outra coisa, dona Renata Alves. Sim. Estresse, tensão muscular. Todo o estresse e toda a tensão muscular vai afetar a musculatura daqui da coluna e vai dar dor. E, finalmente, problemas estruturais, ou seja, pessoas que nascem já com a coluna torta, como cifose, escoliose, lordose, vão dar muita dor nas costas. Agora, doutor, quais são os hábitos diários? Aquilo que a gente faz todo dia, que a gente nem percebe e faz muito mal para a coluna. Então, vamos prestar atenção nesse ponto agora. Vamos ver quais são os principais hábitos. Primeiro, sentar torto no sofá. Ó. Todo Quem mundo fica nunca? assim, ó, na cadeira, fica quem jogado. nunca? Olha que Zucatelli, delícia. olha isso, olha a lá, postura, tá vendo Zucatelli. só? Outra coisa importante é ficar horas no celular com o pescoço curvado. Os jovens, A né? cabeça pesa 4 quilos. Quando ela está curvada, ela pesa quase 30 quilos. Então, olha a diferença. Dormir de mau jeito. Olha só essa pessoa, ela vira de lado, vira do outro lado, ela não sabe se posicionar. No dia seguinte, quando você levantar da cama, você não levanta, não põe o pé no chão. Trabalhar sem ergonomia, que significa você se senta na cadeira na posição errada, fica com o pescoço errado, olhando a tela no lugar errado. E olha essa, carregar mochila em um ombro só. A gente vê isso toda hora. Então Não só usa com mulheres, a também. mochila, Na escola, né? usa a Mochila mochila no lugar pesada. certo, protege os seus 2 ombros para facilitar a sua desenvoltura. Agora, doutor, e quando que a dor nas costas deixa de ser algo simples e começa a ser algo para se preocupar? Então aí, olha só, quando que os sinais de alerta, dores que duram mais de uma semana,
E quando ficar doendo mais de uma semana, por favor, não fique tomando analgésico, relaxante muscular, porque você não sabe a causa do problema. Formigamento nos braços e nas pernas. Isso já pode ser algum problema dos nervos que são afetados, levando também à perda da força muscular. Os músculos ficam mais frágeis. Dores intensas que pioram muito à noite. Então, todos esses são sinais de alerta que você tem que procurar ou um ortopedista especializado ou um neurologista, neurocirurgião especializado em coluna. Agora, doutor, digamos, o que acontece se eu ignorar todos esses sintomas, todos esses pontos que o senhor colocou aqui, além dessa dor intensa, o que mais pode acontecer? Ana, a maioria das pessoas ignoram isso daí, não dão importância. Vamos ver aonde que pode acabar isso aí. Presta atenção. Cervicalgia, você que fica no celular, no aparelho, olha o perigo. A coluna cervical tem disco e pode levar ao quê? A hérnia de disco da cervical, se você fica muito tempo. Tem pessoas que ficam mais de 30 minutos nessa posição. Além disso, hérnia de disco, como eu acabei de falar, a pressão que você fica no abdômen fazendo movimentos errados vai determinar que aquele disco que eu falei sai da posição e pega o nervo que está logo atrás. E essa dor é muito forte. E além disso tem a lombalgia. Olha só, a figura da esquerda, a pessoa está se movimentando de lado, de frente. A nossa coluna é flexível, né? Só que a musculatura que faz esse movimento, quando ela está numa posição errada, o músculo contrai. E essa contração do músculo é tão forte que dá uma dor enorme chamada lombalgia. É um tipo de inflamação no músculo? É. E a ciática é a pior delas, porque afeta o movimento da perna também. Porque o nervo ciático é comprimido pelo disco atrás e o impulso elétrico não passa. Então a pessoa não anda, não senta, não dorme. Essa chamada dor ciática. Então, antes que esse extremo aconteça, você vê, né, a doutor? lombalgia, com esse músculo contraído, com espasmo do músculo, o que vai melhorar? É difícil melhorar. Então a gente tem que fazer um diagnóstico. Dor no ciático, gente, você não está entendendo. Aquela que começa no meio do bumbum Isso, e vai descendo, e vai até o calcanhar. E é verdade, quanto mais você se mexe, às vezes mais piora. Deve ser aquela dor fina, né, É doutor? verdade. Oh, meu Deus. Então, antes que isso aconteça, claro que a gente tem que procurar um médico. Agora, doutor, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito clinicamente. Chega no consultório, a gente vai examinar, vai fazer as posições que a pessoa tem dor. Se isso não resultar em num bom approach, então o que a gente faz? Um raio-x, uma tomografia, uma ressonância da coluna e, se necessário, um exame chamado eletroneuromiografia, para saber se os nervos e os músculos já estão afetados pelo problema da coluna. Agora, doutor, como é que a gente trata todos esses problemas? Bom, dependendo do que a gente achar nos exames, a gente sempre pensa em operar, né? Mas não opera. Calma, a cirurgia é o último passo para a gente fazer. Primeiro com medicamentos relaxantes musculares, anti-inflamatórios, corticoides, fisioterapia associada com profissionais especializados em coluna. Além disso, uma fisioterapia importante, nós chamamos de RPG, Reeducação Postural Global, onde você vai aprender a se posicionar, como sentar num carro, como sair da cadeira, etc. E, finalmente, se nada disso melhorar, cirurgia, laminectomia, infiltração, dependendo do que a gente achar, para tirar aquele que está comprimindo, sabe, aquele disco, a gente põe no lugar, põe um parafuso, aí depende do que a gente encontrar. Agora, doutor, por favor, dicas práticas para a gente prevenir a dor nas costas. Então, essa prevenção é a alma do negócio, né? Primeiro, alongar. Ninguém alonga, ninguém gosta de alongar. Então, é alongar cervical, alongar torácica, alongar a lombar. Depois disso, trabalhar com ergonomia, saber a posição certa de você trabalhar, porque muitas pessoas ficam no computador o dia inteiro, trabalhando. Então, precisa saber como fazer. Além disso, cuidado ao carregar peso. E esse cuidado ao carregar peso, olha o exemplo aqui. Essa pessoa quer levantar esse peso, mas nessa posição. Eu vejo as pessoas fazendo isso dali todos os dias. Então, Ao invés Ana, de usar a força da perna para subir e descer, acho que a coluna é uma alavanca perfeita. Você abaixa e pega o peso, entendeu? Aí, finalmente, escolher corretamente travesseiro e colchão, porque tudo que você colocar colchão, travesseiro na posição errada,
é péssimo. No dia seguinte, você não consegue andar. Sim. Agora, doutor, além de todas essas dicas que você passou aqui com relação a alongar, postura no trabalho, cuidado para poder erguer alguma coisa de peso e na hora de dormir, o que mais, que outro conselho o senhor tem pra gente? Em primeiro lugar, fortalecer o corpo. Musculação. Você tem que fortalecer a musculatura da coluna, fortalecer o teu corpo inteiro. Em segundo lugar, tem dor? Vai ver o que é. Não vai tomar remédio para água. Então, e outra coisa importante, saiba relaxar, saiba ouvir seu corpo e procure o profissional para te ajudar nessa hora aí. É isso, o corpo fala e manda sinais, Isso, né, você tem que doutor? ouvir, né? Sempre, Você né? tem que ouvir. Doutor Antônio Spreuss, muito obrigada por todas Prazer as estar dicas. com vocês. Pela aula. Prazer. Semana que vem tem mais dicas de saúde. Obrigada, tá, Obrigado doutor? a vocês. Zucatelli, é com você. Ana Hickman me pegou de jeito aqui. Eu tava sentado na poltrona, todo Doutor torto, tava assistindo fazendo aqui. tudo errado, postura. Ela puxou minha orelha aqui. Parabéns, doutor, parabéns.